A criança tem grande interesse e até necessidade de tomar os pais como modelo. Fazer o que eles fazem e realizar tarefas do mundo adulto é, de certa forma, participar dele. É uma forma de sentir-se mais perto dos pais. Segundo Elsie Osborne, psicoterapeuta infantil da clínica Tavistock de Londres, quando os pais notam o interesse dos filhos, devem permitir que eles façam tarefas simples em casa, não com o intuito de explorar o trabalho dos filhos ou de diminuir o próprio trabalho, mas para que eles possam perceber, na prática, um pouco da experiência adulta e do trabalho que têm. Essas tarefas para os filhos pequenos não podem ser uma obrigação, a não ser que a criança peça para ser encarregada, por exemplo, de molhar as plantas na varanda ou no quintal. Mesmo assim, não se deve esperar demais do compromisso. Não critique seus erros no desempenho da tarefa, mas aproveite para ensinar como devem ser regadas as plantas, por exemplo. Quando a criança sente que está sendo útil e apreciada pelos pais, fica feliz e pode até assumir alguma responsabilidade permanente. Mas é claro que deve ser supervisionada. Se for apoiada, elogiada, se sua capacidade é reconhecida, sua participação tende a aumentar e lhe dar muito prazer. Proporcionar à criança uma oportunidade de cumprir uma tarefa doméstica pode ser inclusive um meio de resolver alguma dificuldade. Por exemplo, se ela ajuda a dar banho no irmão menor, talvez isso ajude a superar seu problema com o banho ou com o irmão. Assim como participar da compra dos alimentos pode melhorar sua dificuldade de comer. Para alguns pedagogos, o melhor é criar uma brincadeira que reproduz o trabalho em lugar de dar à criança uma responsabilidade em qualquer tarefa doméstica, mas eles estão em minoria. Febre não é doença, é apenas um sintoma. A febre é um sinal de que alguma coisa está provocando uma reação do organismo da criança. Na verdade, um bom sinal, porque significa que o organismo está reagindo a alguma agressão ou doença. A temperatura normal do bebê é a mesma dos adultos, 36,6 graus, com um pouco de variação para cima ou para baixo. Dependendo da criança, da hora, do clima, da quantidade de roupa, da atividade da criança, se está exposta ao sol, por exemplo, ela tende a subir. Para tomar a temperatura debaixo do braço, é preciso verificar se a criança não está úmida de suor, cuidando de enxugá-la e prestar atenção para que o termômetro fique em contato com o corpo, comprimindo um pouco o braço da criança. A leitura deve ser feita depois de 3 minutos. A febre em um bebê assusta mais do que o possível motivo da febre. Existem anúncios que até reforçam esse engano, onde aparece a mãe dizendo que o filho teve febre, mas que agora está bem, porque ela deu um antitérmico e a febre baixou. Quando qualquer de nós sofre uma agressão por invasão de germe, vírus ou bactéria, o sistema de defesa do organismo sadio manifesta-se entrando em luta contra o invasor indesejado. A febre indica que esse mecanismo de defesa está alerta e funcionando para combater a agressão. Assim, combater a febre não é a mesma coisa que combater o que provocou a febre. Só devemos tomar a providência de combater a febre quando ela passa de 38,5 graus, porque então ela começa a abater a criança e pode provocar delírios e convulsões. Antigamente, os médicos receitavam banho de imersão e compressas frias para fazer diminuir a febre. Hoje, os pediatras bem informados sabem que isso é um erro, porque as compressas aumentam o consumo de oxigênio pela criança, o que faz aumentar e não diminuir o risco das convulsões. O pediatra Reinaldo Menezes Martins compara o método ao uso da geladeira. Se o termostato está regulado para 4 graus e a porta fica aberta, o motor trabalhará mais ainda para atingir a temperatura programada. Na febre, o termostato está no sistema nervoso, no hipotálamo. Se tentarmos baixar a temperatura com bolsas de gelo ou com compressas geladas, o organismo fará um esforço maior ainda para atingir a temperatura prevista pelo termostato de hipotálamo. O importante é saber que na febre a necessidade de água aumenta muito e que a criança deve beber bastante água, inclusive à noite.
Não dê refrigerante. Quando a febre está aumentando, a criança treme, tem calafrio e sente frio. Quando abaixa, a criança sente calor e quer tirar a roupa. Mantenha o ambiente arejado e bem ventilado. Não agasalhe demais a criança com a febre, porque isso só faz aumentar o calor. A febre desagradável pode significar algum risco quando é muito alta, acima de 39 graus. Mas ela é quem ativa o metabolismo, fazendo o coração bater mais rápido, acelerando a respiração e a atividade dos glóbulos brancos que vão capturar e digerir os invasores. A febre aumenta a produção de anticorpos e outros elementos do sistema de defesa e de proteção da criança. Nem sempre a febre é um sinal de infecção. Pode ser uma reação alérgica ou reação a uma vacina. Por isso, é preciso levar a criança a um posto de saúde ou chamar um pediatra para tentar identificar a possível causa. Muitas mães atribuem o nascimento dos dentes à causa da febre. É um mito. Evite ao máximo o uso de qualquer medicamento para combater um estado febril. Só o médico pode receitar qualquer droga. E eles só receitam antitérmicos com febre alta quando ela chega a 38,5 graus. Mas a propaganda insiste em recomendar o uso de antifebris, como ensina a dar antibióticos para combater uma possível infecção. Eles serão prejudiciais à criança e podem mascarar o verdadeiro problema, com consequências muito ruins para a criança. Os pais também precisam saber que a intensidade da febre não tem a ver com a gravidade da doença. Infecções de garganta, por exemplo, costumam dar febre alta. Mesmo assim, uma criança com febre alta deve ser atendida no posto de saúde ou por um pediatra em casa, porque ela pode estar, por exemplo, com uma infecção bacteriana grave. Curiosamente, as mães não demonstram a mesma preocupação quando os filhos têm temperatura baixa e quando a criança começa a suar frio, ficar pálida e mostrar abatimento. E, no entanto, esses podem ser sinais de uma doença infecciosa, de uma intoxicação violenta, de excesso de medicamentos, principalmente calmantes, e de envenenamento. Remédios muito fortes para a tosse e gotas nasais também podem provocar uma queda de temperatura que exija cuidados médicos. Em caso de febre dos filhos, dê a eles bastante água e atenção. Chorar é possivelmente o direito mais desrespeitado do bebê e da criança pequena. O choro, inclusive, é a maior causa estatística de agressão contra a criança por parte dos pais. O choro é a primeira linguagem da criança e, para o bebê, só a única forma de expressão oral. Como é uma linguagem que dura pouco tempo, não é suficientemente pesquisada e continua incompreendida pelos adultos. Casada com um criador de canários e dicionarizador de seus cantos, que tem cada um seu significado, a professora Daisy aprendeu que também havia uma linguagem clara no choro das crianças. Trabalhando na creche da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa enfermeira com doutorado em psicologia passou a registrar na pauta e em gravações os choros dos bebês sob a sua guarda e deixar por escrito em que situação o bebê chorava. A doutora Deise Maria Campos descobriu que há um choro de abandono, outro de desconforto, um reclamando de frio, outro do calor, um de sede e um de fome, um de susto e um de medo, um de dor e até mesmo um de manha. Curiosamente, quando a criança ouve o seu próprio choro gravado, sua ansiedade aumenta e ela chora mais forte, com uma única exceção. Quando é confrontada com choro de manha, ela para de chorar, talvez pelo ridículo da situação e a falta de um bom motivo para chorar. Muitas mães conseguem reconhecer pelo choro alguns dos principais motivos que fazem o filho chorar. O choro funciona e deve funcionar como um alarme, como um protesto do bebê. É preciso procurar imediatamente a causa do choro, dando atenção da criança e entender que ela tem algum motivo para chorar. Também é importante lembrar mais uma vez que o choro é a principal causa de violência física contra os bebês, uma violência que pode chegar a ser mortal.
Segundo o médico e educador Lauro Monteiro, os pais tentam sempre encobrir a agressão e mostram-se arrependidos quando confrontados com as evidências da agressão, mas confessam a extrema irritação com o choro noturno que não os deixava dormir. Bebês choram mais porque é a única maneira que tem de expressar-se. Normalmente, quanto mais a criança cresce, menos chora, principalmente quando começa a falar. O choro é o modo mais sadio de expressar mágoa, frustração, tristeza, alegria e amor. Chorar é bom, chorar faz bem, mas para muitos adultos ele pode parecer uma crítica sonora à falta de atenção com os filhos. E é. O choro serve também como válvula de escape quando a ansiedade da criança está muito alta, a tal ponto que se a criança é impedida de chorar porque o adulto diz que não foi nada, ou que menino não chora, ou porque você já está muito grande para chorar, isso faz mal do ponto de vista físico e psicológico, com consequências que podem ser graves para a criança. Quando os pais criticam uma criança por chorar, sem apoiá-la, ela percebe que os pais não gostam que ela demonstre seus sentimentos. Uma criança precisa ser aprovada pelos pais, esconde seus problemas e procura não chorar. Depois, quem pode reclamar da falta de diálogo e dizer que o filho esconde alguma coisa dos pais? Se você não sabe a razão do choro da criança, procure descobrir. Não descobrindo, trate de apoiá-lo, dar-lhe atenção, compreensão, segurança e conforto. Muitas vezes é o suficiente para fazer cessar o choro. Castigar o bebê e agredi-lo é uma covardia que só serve para fazer com que o bebê chore ainda mais e mais alto. E isso aumenta a tensão e estraga as relações entre os pais e a criança. O choro merece respeito, principalmente o da criança. Se o bebê nascesse sem saber chorar, nós teríamos que ensinar a ele, porque chorar é imprescindível para a sobrevivência da criança. No curioso conto de ficção científica intitulado As Crianças que Não Choram, de Neil Anderson, crianças clonadas fora da Terra fazem uma viagem interplanetária para começar uma nova colonização do nosso planeta. Chegando aqui, como foram aperfeiçoadas, elas não choram e morrem uma a uma, frustrando a invasão. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim, Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro, ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.